Antes de abrir a palavra de Deus, vamos curvar nossa cabeça numa palavra de oração. Nosso Deus, nosso Pai, como é bom estamos na Tua presença. Agora vamos abrir a Tua palavra, a Bíblia Sagrada. Que grande privilégio é ler as Tuas palavras. Pedimos que hoje à noite a mensagem possa ser uma mensagem que vem do Teu trono para o nosso coração. Abençoe cada pessoa que está aqui. Ninguém está aqui por acaso. Estamos aqui com um apontamento divino com nosso Deus. Esteja conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Um dia, um pai estava passeando com seu filho. E o filho, como fazem muitas vezes as crianças, estava cheio de perguntas. Ele disse: papai, como é que a eletricidade pode atravessar os fios esticados dos postos telefônicos? O pai pensou um pouco e disse: eu não sei, meu filho. Nunca soube muito sobre a eletricidade. Simplesmente eu não sei. Depois veio outra pergunta: papai, o que causa os travões e os relâmpagos? E o pai respondeu: isso também me deixa perplexo. Simplesmente eu não sei a resposta. Depois veio outra pergunta: papai, como é que o arco-íris consegue exibir cores tão lindas? O pai respondeu: isso é um grande mistério. Eu não tenho resposta para essa pergunta. Mas papai, como é que uma vaca preta pode produzir leite branquinho? E o pai disse: essa pergunta é muito difícil, eu sinto muito, mas eu simplesmente não sei. Papai, qual é a altura que o sabiá pode voar? E o pai disse: eu não sei, meu filho, eu simplesmente não sei. Então o pai disse: papai, eu espero que minhas muitas perguntas não o tenham aborrecido. Ele respondeu: de maneira nenhuma. De que outra forma você poderia aprender todas essas coisas? Existem muitos mistérios no mundo. Coisas que não compreendemos. Ninguém compreende tudo. A natureza é tão maravilhosa que passa da nossa compreensão, nosso entendimento. Como é que uma flor pode brotar com cores tão lindas? É um sinal que existe um Criador que não pode ser por acaso. É lindo demais. Quem pode compreender eletricidade? Nem os cientistas não compreendem muito bem. Eu sempre tive curioso sobre esse assunto. E gosto muito de coisas eletrônicas. Mas não compreendo tudo. Eu não posso explicar como a eletricidade pode funcionar. Por isso, eu não uso nada que funciona com eletricidade. Em minha casa, só tem lampião de querosene. Porque eu não compreendo eletricidade. Não, isso não é verdade. Eu não compreendo, mas eu uso. Eu não tenho lampião, eu tenho lâmpada elétrica. Eu uso geladeira, mesmo que eu não compreendo como a força elétrica pode causar as coisas ficar frias na geladeira. Eu uso lâmpada elétrica, não lampião. Eu uso todos os aparelhos eletrodomésticos. Eu uso minha televisão, mas eu não posso compreender como funciona. Mas não preciso compreender para usar. Eu uso todas essas coisas sem compreender. Porque eu sei que há muitos mistérios que temos que aceitar pela fé. Não podemos compreender tudo. Tem muitas coisas que não podemos compreender. Agora vem a pergunta: como nós, seres mortais, poderemos explicar o conceito de 3 seres divinos em uma só pessoa? Isso vai muito além da nossa compreensão. Eu vou lhe confessar alguma coisa. Quando eu saí do colégio, eu sabia tudo.
Depois de trabalhar 1 ano, eu sabia muito menos. Depois de trabalhar 5 anos, sabia menos ainda. Depois de trabalhar 10 anos, sabia muito menos ainda. E quanto mais o estudo, mais coisas que eu não compreendo. Por isso eu dou graças a Deus que um dia vamos para o lar eterno, onde vamos passar a eternidade estudando os mistérios divinos. E nunca vai esgotar esse estudo. É tão profundo que vamos estudar durante a eternidade o nosso Deus. Nossa falta de capacidade para explicar os mistérios divinos em termos humanos não diminui esses mistérios. Muitas vezes as pessoas vêm para mim e fazem perguntas. Quando entrei no ministério, estava com pavor. Alguém vai me fazer uma pergunta que eu não posso responder. Eu vou ficar muito chateado e embaraçado. Mas logo em seguida descobri que tem muitas coisas que eu não posso explicar. E muitas vezes eu preciso dizer, eu não sei. Eu não sei, eu não compreendo. Eu não tenho mais vergonha de falar isso. Nem um pouco. Porque há muitas coisas que não podemos compreender. Havia 2 homens no restaurante, o cristão e o ateu. E o ateu disse para o cristão, mas você sabe tudo? O cristão disse, não. Você pode me explicar os mistérios de Deus? Disse, não. E você ainda crê? Disse, ainda creio. Ah, mas vocês cristãos são tolos. Eles estavam comendo galinha. E o ateu estava roendo num osso de galinha e colocou o osso ao lado. O cristão disse, por que você não come osso? Ah, ele disse, muito duro. Ah, mas você deve comer o osso. Disse, não, mas é muito duro. Disse, assim eu faço com a religião. Eu como a carne que eu posso compreender e os ossos eu coloco ao lado. E às vezes tem certos ossos que nós precisamos colocar ao lado, não, porque não podemos compreender. Mas isso não quer dizer que essas coisas não são a verdade, pelo contrário, os faz maiores. Há qualquer homem aqui que compreende a sua esposa? Eu não compreendo o mínimo. Isso não quer dizer que não a amo. Estou casado há 22 anos. Eu amo minha esposa, mas até agora não consegui compreender tudo. Eu vi a história de um homem que achou um gênio numa garrafa. E disse, pode ter um pedido só. E eu vou fazer o seu pedido. Disse, olha, eu queria que fizesse uma ponte dos Estados Unidos a Havaí. Porque eu não gosto de viajar nem de navio, nem de avião. Então eu queria uma ponte. E o gênio disse, olha, isso é muito difícil. Você sabe a profundeza do mar e a distância, quantos milhares de quilômetros. Você não pode fazer uma pergunta um pouco mais fácil? Pensou um pouco, tá bem, então esquece a ponte. Você pode me explicar como funciona a mente feminina? O gênio disse, quantas pistas quer nessa ponte? Se pudéssemos explicar Deus em nosso nível, Deus não seria Deus. Graças a Deus que eu não posso compreender. Ele está muito além da minha compreensão. Ele não seria Deus se eu pudesse o explicar em termos humanos. Que espécie de Deus teríamos se eu pudéssemos compreender completamente? Seria impossível. Ele seria finito como nós somos finitos se nós pudéssemos o compreender. Ou, se não, nós teríamos que ser deuses para compreender tal mistério. Eu não aceito nenhuma dessas duas conclusões. Deus não é finito, Ele é infinito. Eu não posso compreender. E eu não sou Deus. Eu sou um ser humano pobre, eu não posso o compreender. Mas a Bíblia é clara sobre certas coisas do Espírito Santo. São coisas que são necessárias para nós compreender. O Espírito Santo é, na verdade, uma pessoa distinta do Pai e do Filho.
os conflitos cristológicos durante os séculos têm deixado muitas pessoas confusas. Porque eles acham porque é bem profundo e bem misterioso, não dá para compreender e depois então não vamos aceitar. Ou não vamos crer. E vem uma porção de conclusões ridículas, dizendo que o Espírito Santo não é uma pessoa. Que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são uma só, como a Bíblia ensina. E que a Trindade não existe. Como pode existir? Porque não posso compreender. Mas nós sabemos o que a Bíblia disse. Mesmo que não possamos entender completamente o Espírito Santo, nós podemos conhecê-lo. Eu não posso compreender minha esposa totalmente, mas posso conhecê-la, não é? Eu não posso compreender certas coisas, mas podemos aceitar sem compreender totalmente. E não somente podemos conhecer o Espírito Santo, podemos falar com o Espírito Santo e ouvir-lhe a voz. Ele fala conosco. Podemos sentir seu infinito poder vivificante fluindo em nós. Há duas classes de pessoas no mundo que a Bíblia disse. Duas classes. Todas as pessoas aqui e lá fora são divididas. Ou numa dessas classes ou na outra. São pessoas que conhecem o Espírito Santo e pessoas que não conhecem o Espírito Santo. Qual é a base de eu falar isso? É uma base muito simples. É uma passagem bíblica em São João 14, versículo 17. Aqui disse, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Duas classes aqui. O mundo não pode receber. O mundo não pode vê-lo e, portanto, não conhece o Espírito Santo. E, infelizmente, muitos cristãos estão nessa classe, que a Bíblia chamaria o mundo. Porque uma pessoa que não aceita o Espírito Santo e as verdades bíblicas do Espírito Santo não é parte do povo de Deus pela essa passagem. Quando ele disse, vós o conheceis, está falando o povo de Deus. E o povo de Deus não somente conhece o Espírito Santo, mas sabe que ele habita dentro deles. Duas classes. E nós temos que escolher qual é a classe que queremos pertencer. A Bíblia não nos ensina que o Espírito Santo é simplesmente o poder ativo de Deus, como alguns pregadores estão ensinando. É muito simples, é muito fácil, mas não é verdade. Qualquer pessoa que não aceita a personalidade do Espírito Santo está ignorando as verdades bíblicas e contradizendo o que a Bíblia disse. Eu recebo muitas visitas de pessoas que querem estudar a Bíblia comigo. E às vezes eu deixo eles estudar, mas é só confusão. Tem um monte de livros. Um chamado O Espírito Santo. É um assunto completo sobre o Espírito Santo. É um estudo bíblico sobre o Espírito Santo, mas há uma coisa errada com o estudo. É um estudo bíblico sem passagens bíblicas praticamente. Algumas passagens totalmente fora do contexto. E neste livro que eu tenho, tem essa declaração. O livro disse, o Espírito Santo não é uma pessoa. Não é uma pessoa. Este livro disse, o Espírito Santo é simplesmente uma influência, não uma pessoa. O Espírito Santo é uma emanação que vem do Pai. E ainda, em outra página, disse, o Espírito Santo é simplesmente o poder ativo de Deus. E depois fala, o Espírito Santo não pode ser uma pessoa, porque o Espírito Santo vive dentro de pessoas e uma pessoa não pode viver dentro de outra pessoa. Portanto, o Espírito Santo não é pessoa. Este é o raciocínio.
E eles vieram para a minha casa estudar isso e disseram, olha, é impossível o Espírito Santo ser uma pessoa. Porque o Espírito Santo vive dentro de nós. E uma pessoa não pode viver dentro de nós. Eu tive uma pergunta para eles. Eu disse, Cristo é uma pessoa? Ah, claro, Cristo sim. Cristo é uma pessoa. Tem certeza que Cristo é uma pessoa? Ah, sim. O Espírito Santo não é, mas Cristo é. Então eu disse, vamos abrir a Bíblia. E eu abri a Bíblia em Colossenses 1:27, falando de Jesus Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Cristo vive dentro de nós. E nós sabemos que Ele é uma pessoa. Portanto, este argumento que uma pessoa não pode viver dentro de outra pessoa, não é lógico. Uma pessoa física não pode viver dentro de uma pessoa física. Mas uma pessoa espiritual, Deus habita em nós. Jesus bate o coração, ou a porta do coração. Ele quer viver dentro de nós. Agora vamos ver alguns fatos sobre o Espírito Santo, porque vamos falar bem profundo essa semana. Eu não estou dando mingau de criança agora. Nós vamos estudar coisas bem profundas das Escrituras. Nós sabemos, em primeiro lugar, que o Espírito Santo tem intelecto. Vamos ver isso das Escrituras. Intelecto. É inteligente. Vamos ver que o Espírito Santo tem desejos. Vamos ver que o Espírito Santo tem emoções. Um poder não pode ter emoções. E o Espírito Santo tem emoções. Os sentimentos e emoções atribuídos ao Espírito Santo podem apenas ser compreendidos por quem o considera realmente uma pessoa. Se o Espírito Santo não for uma pessoa, então temos que riscar muitas passagens das Escrituras. Porque essas passagens podem ser somente compreendidas se aceitamos o Espírito Santo como uma pessoa. Por exemplo, o Espírito Santo fala. Um poder não pode falar. O Espírito Santo tem voz. Um poder não tem voz. O Espírito Santo escuta quando nós clamamos. Um poder não pode ouvir nada. O Espírito Santo sofre conosco. Um poder não pode sofrer. O Espírito Santo se une a nós em nossas alegrias e também em nossas tristezas. O Espírito Santo fala. Como posso saber? Eu não vou ter tempo de dar todas as passagens, mas a Bíblia fala claramente, nos ensina. O Apocalipse 2:7 disse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo fala para a igreja. E quem tem ouvidos vai ouvir o que o Espírito Santo fala às igrejas. Atos 13:2. Disse o Espírito Santo, separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Aqui temos a verdade que o Espírito Santo não somente fala, mas temos o que falou o Espírito Santo nessa ocasião. Temos as palavras do Espírito Santo. Separai-me agora, Barnabé e Saulo. O Espírito Santo fala. E o Espírito Santo ouve. Tem ouvidos. Escuta. Disse em João 16:13, ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de ouvir. Aqui hão de vir, aliás. Aqui temos uma mensagem clara que não faria sentido nenhum para um poder, uma emanação de Deus, para uma influência. Disse que ele fala, mas não fala de si mesmo, mas ouve do Pai. Ele escuta e ele fala. O Espírito Santo é testemunho. Nunca um poder podia ser testemunho. Nunca podia dizer, se alguém fosse para a corte, você tem que trazer testemunhos. Bem, eu vou para a corte e o testemunho vai ser minha influência.
vai ser o meu poder. Qual corte aceitaria isso? E a Bíblia diz que testifica: quando, porém, vier o Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. É um testemunho verdadeiro, não somente um poder. Em Romanos 8, 27, diz: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. O Espírito tem intenção, não é? E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Como poderia o poder ativo do Pai interceder entre o Pai e o ser humano? Seria a coisa mais absurda, não é? Se tiver um conflito entre duas pessoas, vamos dizer, se eu tivesse conflito com alguém aqui, disse, vamos achar alguém para ser intermediário, para interceder entre os dois. Disse, bem, meu poder vai interceder. A minha influência vai ser a pessoa. Coisa totalmente absurda, sem sentido, sem pé nem cabeça. O Espírito Santo não somente fala e testifica, mas o Espírito Santo dá ordens. No caso do apóstolo Paulo, ele recebeu as suas ordens do Espírito Santo. Eu gosto de crer que nós, como ministros, recebemos nossas ordens do Espírito Santo. Atos 16:6 diz: passando pela Frígia e pela província de Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. O Paulo estava com vontade de viajar para a Ásia pregar a palavra, mas o Espírito Santo não permitiu. Foram impedidos. Por quê? Eu não sei por quê, mas eu tenho uma ideia. Se tivessem ido para a Ásia, não teriam ido para a Europa. Eu acho que Deus queria que o Evangelho entrasse na Europa. Por isso, o Espírito Santo proibiu a eles entrar na Ásia. Atos 16:7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. O Espírito manda. O Espírito manda. É uma pessoa com toda certeza. E o Espírito Santo é um líder. Que bom saber que estamos abaixo da liderança do Espírito Santo. Porque nós precisamos de um líder. E o Espírito Santo é um líder. Romanos 8:14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós somos guiados. Todo cristão precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Este é um dos motivos que Deus mandou, o Pai mandou ele para cá. E o Espírito Santo pode ficar triste. Porque Efésios 4:30 disse, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Um dia, uma pessoa de religião arianismo, é uma coisa que surgiu no 3º século, dizendo que Jesus é simplesmente uma criação, ele não é criador, ele é uma criatura. E que o Espírito Santo não é pessoa. E tem várias religiões que ensinam arianismo. E um diz para mim, o Espírito Santo não é pessoa, é somente um poder. Eu disse para ele, mas como um poder pode ficar triste? Mas ele tinha uma resposta pronta. Se quando eu estou triste, eu não tenho poder. Diz, o que isso tem a ver com o assunto? Disse, mas eu fui ensinado a dar essa resposta quando falam nisso. Bem, pode dar essa resposta, mas não responde. O Espírito Santo pode ficar triste e nós podemos entristecer o Espírito Santo. E o Espírito Santo pode ser insultado. Eu não posso insultar uma força. Eu não posso insultar a força da gravidade.
posso pular de um prédio alto, mas eu não vou insultar a força da gravidade. A força da gravidade vai me insultar com a morte, não é? Mas o Espírito Santo pode ser insultado. Hebreus 10, 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com o qual foi santificado. Notamos essas palavras agora. E fazer agravo ao Espírito da graça. Em inglês disse insultar o Espírito da graça. O Espírito Santo pode ser insultado. O Espírito Santo pode se tornar até nosso inimigo. Parece incrível, porque o Espírito Santo é divino. E como podemos ter inimizade com a divindade? Mas lemos na Bíblia que pode acontecer. Isaías 63, 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que lhes tornou em seu inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. É difícil compreender isso, não é? Mas nós sabemos que Deus ama as pessoas, mas o pecado é altamente ofensivo a Ele. A rebelião é altamente ofensivo a Ele. E também o Espírito Santo fica insultado quando nós insistimos em viver em pecado. E às vezes, quando nós começamos uma rebelião contra Deus, tornamos-nos até inimigos de Deus. O Espírito Santo pode ser resistido. Atos 7:51 diz: vós sempre resistis ao Espírito Santo. Nós podemos mentir ao Espírito Santo, mostrando também que a pessoa. Temos a história de Ananias e Safira, que venderam um terreno e chegaram para a igreja e publicamente disseram: nós vendemos esse terreno e vamos dar todo o dinheiro para a igreja. Seria um ato magnífico dar todo o dinheiro para a igreja, mas não eram obrigados de dar. Eu vendi terreno na minha vida e dei só o dízimo para Deus. Deus não exige tudo. Mas se eu falar para a igreja que eu vou dar tudo, então eu devo dar, não é? O problema que Ananias e Safira não é que não deram mais, não precisavam dar nada se não quisessem. O problema foi a mentira. E sabemos o que aconteceu. Pedro falou para eles: por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Mais uma prova que o Espírito Santo é uma pessoa, porque nós não podemos mentir a uma força. Mas mentir ao Espírito Santo é mentir a uma pessoa. Mas depois, em versículo 4, diz: não mentistes aos homens, mas a Deus. Isso nos leva para uma verdade muito importante. Eles mentiram ao Espírito Santo. Ele disse, em palavras claras, mentiram ao Espírito Santo. Isso é a mesma coisa como mentir a Deus. Ele disse em versículo 9: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? E aqui podemos ver 3 fatos indiscutíveis. Em primeiro lugar, podemos mentir ao Espírito Santo. Em segundo lugar, ele pode ser tentado. E em terceiro lugar, ele é Deus, porque quando mentimos ao Espírito Santo, estamos mentindo a Deus, pelo que as Escrituras nos falam. Agora podemos ver atributos da divindade que o Espírito Santo tem, provando que ele é Deus. Quando dizemos que ele é Deus, não estamos dizendo que ele é o Pai. Estamos dizendo que ele é divino, como Jesus também é. A confusão que algumas pessoas fazem é que, quando falam em Deus, fazem a conclusão que estão falando só
do Pai. Mas, e por isso eles não aceitam a Trindade. Algumas religiões dizem que a Trindade fala que Deus é um monstro de 3 cabeças, mas não fala nada disso. Nós não temos tempo neste estudo, mas mais tarde nessa semana, vamos entrar neste assunto. Como Deus é plural. Deus disse, fazemos o homem em nossa imagem. Deus não disse, faça o homem em minha imagem. Disse, fazemos o homem em nossa imagem. E muitas vezes, quando a Bíblia fala em Deus, é plural. É como se fosse 3 pessoas de uma família. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos fazem parte da divindade, que torna mais claro. É chamado o Espírito Eterno. Hebreus 9:14. Deus o Pai é eterno. Jesus Cristo é eterno. O Espírito Santo também é eterno. Ele tem o poder do Altíssimo, disse Lucas 11:35. Deus é todo-poderoso e a Bíblia diz em Lucas que o Espírito Santo tem o poder do Altíssimo. É onipresente. Salmo 139:7. Como o Pai e o Filho são onipresentes, também o Espírito Santo é. É onisciente. 1 Coríntios 2:10 e 11. O Deus é onisciente em que Ele sabe tudo. Ele é onipresente porque Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo tem essas mesmas qualidades. O Espírito Santo executa coisas que apenas Deus pode fazer. Por exemplo, Ele faz parte da criação. Gênesis 1:2. A história da criação mostra o Espírito Santo que pairava sobre as águas. Salmo 104:30 nos fala claramente que o Espírito Santo participou ativamente na criação. Ele sabe todas as coisas. 1 Coríntios 2:10 e 11. Ele está em todos os lugares. Salmo 139, 7 a 10. Seu nome está ligado com o Pai e o Filho. Quando Jesus deu a ordem evangélica para pregar em todo o mundo, ele usa o nome do Espírito junto com o Pai e o Filho. Diz, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e da influência do Pai. Não é bem assim, hein? Ele disse, devemos batizar em nome do Pai e do Filho e do poder do Pai. É isso que ele disse? Não, a influência não tem nome, nem o poder não tem nome. Se batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo, quando falava em Deus, falava claramente que são 3 pessoas. Disse a graça do Senhor Jesus Cristo, amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Ele compreendia que eram 3 pessoas, senão ele teria escrito isso. Mas o Espírito Santo é distinto do Pai e do Filho. Não é a mesma pessoa. É uma pessoa distinta. Ele conversa com o Pai. Quando ele conversa com o Pai, Romanos 8:26, ele não está falando com si mesmo, está falando com o Pai. Ele é enviado do Pai e do Filho. O Pai não está enviando a si mesmo quando ele envia o Espírito Santo. Quando Jesus disse, eu vos mandarei outro Consolador, eu vou embora, mas vou mandar outro Consolador estar em meu lugar, ele não disse, eu vou mandar a mim mesmo. Eu vou mandar outro Consolador, disse que não é ele mesmo. Ele desceu sobre o Filho. Quando Jesus foi batizado, tomou a forma de uma pomba e desceu sobre Jesus. Ele está na lista como a terceira pessoa da Trindade, nas passagens que já lemos e outras passagens. Ele tem mente própria, 1 Coríntios 12, Romanos 8 e 1 Coríntios 2. Ele foi que causou a Virgem Maria a ficar grávida. Foi pelo Espírito Santo. Foi por ele
Em São Lucas 1:35, Maria recebeu a mensagem maravilhosa. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Essa é uma coisa que muitas pessoas não compreendem. Um dia, um ateu disse para o médico: vamos imaginar que você está no seu consultório e entra uma moça grávida. Está pronta para dar à luz. E você, como médico, pergunta: quem é o pai? E ela fala: não tem pai. Eu fiquei grávido sem conhecer nenhum homem. E o ateu disse para o médico cristão: você acreditaria nisso? Disse: é tão tolo os cristãos crer que Maria foi uma virgem, porque é impossível, cientificamente não funciona. Agora, senhor doutor, me fala. Você disse que crê que a Virgem Maria era virgem e que foi o Espírito Santo que a engravidou. Então, me diga, se fosse qualquer outra moça para seu consultório e perguntasse ou falasse: eu não conheço um homem, fiquei grávido sem homem, o senhor acreditaria? Sabe o que o médico falou? Ele falou: sim, sim. Sim, sobre certas condições eu acreditaria. Sim, se o nascimento da criança tivesse sido profetizado milhares de anos antes, eu acreditaria. Sim, eu acreditaria se no nascimento do bebê os anjos cantassem e a estrela da promessa se posicionasse sobre o lugar onde o infante estivesse. Assim eu acreditaria. Sim, eu acreditaria se quando a criança crescesse, tivesse poder sobre o vento e as ondas e sobre a doença e os mortos. Se fizesse tudo isso, eu acreditaria. Sim, eu acreditaria se depois de morto, ele ressuscitasse ao terceiro dia. Nesta condição, eu acreditaria. Sim, eu acreditaria se quando ele ascendesse ao céu, seus discípulos, através dos séculos, fossem contados aos milhões e ainda continuassem crescendo aos milhões. Nessas condições, sim, eu acreditaria. Uma criança como essa poderia ter nascido de uma virgem de acordo com a palavra de Deus. Pode ser um mistério, mas nós temos evidência a sobrar. Ninguém será perdido por falta de evidência. Todas as verdades e doutrinas da Bíblia são bem explicadas, embora que não podemos compreender as profundezas. Não podemos compreender os mistérios, mas há evidência suficiente para qualquer pessoa. Seja uma pessoa analfabeta, ou seja a pessoa mais inteligente do mundo. A evidência está lá e quem não quer aceitar a evidência é para seu próprio dano. Mas não é que Deus não nos deu evidência. O Espírito Santo é comparado com o vento. As pessoas que viajam com barco de vela, levantam a vela e o vento empurra o barco. Eu nunca fiz viagens de barco a vela, mas eu vejo em Toronto, em outros lugares, São Francisco, pessoas gostam de andar de barco de vela. Isaías disse: agora os teus cabos estão frouxos, não podem ter firme o mastro, nem estender a vela. Quando nós rejeitamos o Espírito Santo, o vento do Espírito Santo não pode impulsionar nosso barco. Isaías pinta o quadro, que temos um barco a vela, mas os cabos estão frouxos, não seguram a vela, e até o mastro está quebrado, e o barco não vai andar. O grande pregador Spurgeon
pregador batista do século passado, ainda antes. Um grande pregador, foi chamado o príncipe dos pregadores. Eu conheci o velho pastor Richards, um grande pregador, e um dia ele me levou para a biblioteca dele. Apesar de ser quase cego, como criança, teve um acidente que acabou com um olho e outro olho não funcionava bem. Mas ele era um homem que lia muitos livros. Ele lia a Bíblia inteira 4 vezes por ano e centenas de livros. Ele me levou para a biblioteca dele, tinha mais de 20.000 livros. E eu passei um dia inteiro ele mostrando os livros, sabe que estava em todos os livros. E um dia disse para ele: pastor, eu não tenho recurso de comprar tantos livros que o senhor tem, mas o senhor, o que recomendaria para um jovem pregador? Eu era jovem naquele tempo. O que devo ler depois de ler a Bíblia, Espírito e Profecia, que sempre vem em primeiro lugar, não é? Mas eu queria ler mais para ter ideias. Disse, eu leio um sermão de Spurgeon todos os dias. Mas, pastor, todos os dias? Se todos os dias eu leio um sermão, mas onde vai achar tantos sermões? Disse, jovem, procura, tu vais achar. E um dia eu soube de um pastor que estava aposentando-se. E ele tinha o jogo de todos os sermões de Spurgeon. Foram 60 volumes grandes. Eram mais de 3.500 sermões. Nunca mais me faltou inspiração, porque ele pegava qualquer passagem bíblica e se tornava isso num sermão poderoso. Isso que ele falou. Ele disse, o Evangelho sem a Trindade é como uma pirâmide apoiado no seu ápice. Não tem base para mantê-la de pé. Eu não quero ter uma pirâmide, cabeça para baixo, apoiado no ápice, e vai cair. E ele, depois de muitos anos de estudo, disse ser uma religião sem o Espírito Santo é só isso. Não tem a base que a Bíblia nos dá. Jesus disse, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Que promessa maravilhosa. E aqui temos a Trindade outra vez. 3 pessoas estão incluídas nesse verso. 3 pessoas. Jesus disse, o Filho disse, eu, disse o Filho, rogarei. Depois, eu, disse o Pai, enviarei. Aqui já temos 2 pessoas da Trindade. Eu orarei, disse o Filho. Isso é intercessão. O Filho ora. Depois, o que o Pai disse? Eu enviarei, disse o Pai. Isso é uma doação. Eu confortarei, disse o Espírito Santo. Isso é uma influência maravilhosa e sobrenatural. Uma lâmpada elétrica não pode produzir luz sem que a corrente elétrica passe por ela. Mas quando ligamos o interruptor, ele brilha. Um cristão sem o Espírito Santo não tem força. É como uma lâmpada apagada. É muito importante ter esse poder. E a força da energia pode ser usada de 2 maneiras. A força de energia pode ser manifestada numa explosão ou pode ser uma força controlada. Podemos escolher. Por exemplo, eu tenho um vasilho para gasolina. Eu uso para o meu trator, para cortar a grama, a relva e outras coisas. A energia de 20 litros de gasolina pode produzir uma explosão ao ter contato com fogo. Se eu abro e jogo um fósforo lá dentro, vou ter uma explosão. É demonstração de energia. Mas também a mesma energia
pode ser canalizado acionando um motor de um pequeno automóvel por um percurso de uns 200 quilômetros. É outro tipo de energia. Agora é energia controlada. Essa é a diferença. Explosões são espetaculares. Dá um barulho tremendo, um poder tremendo, é espetacular. Mas também o uso controlado de energia produz efeitos mais duradouros e constantes. O Espírito Santo é uma força, usa força em duas maneiras. O Espírito Santo trabalha em duas maneiras. Às vezes, de uma maneira, outras vezes, de outra maneira. No dia de Pentecostes, apareceu como explosão. Foi um barulho, um alvoroço. Hoje ele continua a operar através dos cristãos numa maneira controlada e constante. Não precisa sempre ter um barulho. Há um pregador leigo de Califórnia chamado Harry Rimmer. E ele escreveu muitos livros, um homem muito sábio. E ele conta uma história. Disse um dia, um amigo dele, que era muito perito em dirigir, se gabava ser um bom motorista, o melhor de todos. E como ele era tão seguro no volante, ele cortava cada fino que ninguém arriscaria. Ele ultrapassava onde ninguém mais arriscaria. Ele gabou-se que nunca sofreu um acidente. E um dia ele estava numa dessas autoestradas de Los Angeles e havia um caminhonete na estrada e viu atrás do caminhonete havia um automóvel e havia um espaço entre eles. E disse, ninguém mais faria isso, mas eu vou ultrapassar. Aqui não deu para representar o espaço, era maior do que isso. Mas era bem pequeno. Ele disse, como eu sou motorista muito bom, eu posso ultrapassar e passar entre os dois. Ele acelerou e passou entre os dois, mas ele faltou de ver uma coisa. Havia uma corrente ligando os dois, um estava puxando o outro. E quando ele tentou ultrapassar, foi uma coisa terrível. Foi um acidente horrível. Por que esse pregador contou essa história? Ele disse, tem uma lição nessa história. Meu parente não aprendeu essa lição. É um grande erro tentar separar duas coisas que estão interligadas. Foi um grande erro tentar separar esses dois carros porque estavam interligados com a corrente. Ele disse, é um grande erro tentar separar coisas que são interligadas. Por exemplo, o Novo Testamento e o Velho Testamento são interligados. Tem muitas pessoas que procuram separá-los. Tem pessoas que dizem, eu creio só no Novo Testamento. Tem outros que dizem, eu creio somente no Velho Testamento. E o evangelho moderno dos evangélicos disse que havia uma dispensação da lei, mas agora estamos numa dispensação de graça. Mas as duas coisas não podem misturar. No Velho Testamento, o povo foi salvo pela lei, agora estamos salvos pela graça. É somente a última parte da declaração deles que está certo. Porque no Velho Testamento também se salvava pela graça. A lei nunca pôde salvar. A lei não foi feita para salvar. Se no Velho Testamento o povo foi salvo pela lei, então o sacrifício de Jesus foi em vão. Porque não precisava morrer. A lei podia fazer a salvação, mas a lei não faz. Tem outras coisas que são interligadas. O Velho e Novo Testamento são interligados com a lógica, com os fatos, pelas profecias cumpridas, pelas citações de Jesus e pela inspiração do Espírito Santo. O Pai, o Filho e do Espírito Santo também estão interligados por uma cadeia que não pode ser quebrada sem causar maiores danos.
sem causar maior acidente do que aconteceu lá na autoestrada de Califórnia. É perigoso separá-los. Há uma igreja na Carolina do Sul chamada Westminster Presbyterian Church. Eles compraram e instalaram um novo órgão de tubos. Era um órgão magnífico. E eles um dia anunciaram a inauguração desse grande órgão de tubos. Muitas pessoas vieram de longe e a igreja estava superlotada. Eles chamaram um homem considerado o melhor organista da América, de Nova York, Sir Alec Whiten. E a igreja se encheu. Ninguém havia ouvido esse órgão tocar ainda. Tinha milhares de tubos. Era magnífico o órgão. E o povo estava sentado lá, quase não respirando, com tanto esperando ouvir o órgão. E o grande organista sentou-se ao órgão. Colocou a mão nas teclas, mas não saiu som nenhum. Somente silêncio. Então ele virou para a assistência e disse: senhores, não posso fazer nada sem energia. Eu sei cada nota, eu sei cada acorde, mas sem a força elétrica não posso tocar. Poderia alguém, por favor, ligar a força? Eu gostaria de dizer hoje à noite que sem a energia e a força não podemos trabalhar. Sem o Espírito Santo, a igreja não pode crescer. Sem o Espírito Santo, o pregador se torna um orador. E é uma grande diferença. Sabe a diferença entre um discurso e um sermão? É bem grande. Alguém foi perguntado o que é um discurso. E alguém respondeu: o discurso é os pensamentos do professor passando para o papel do aluno que escreve, sem passar na cabeça de nenhum nem do outro. Esse é um discurso. Uma pregação é uma mensagem de Deus, e sem o Espírito Santo não há pregação. Sem Espírito Santo não há compreensão das Escrituras. Sem o Espírito Santo nunca vamos terminar a obra. Essa semana vamos entrar profundamente no trabalho do Espírito Santo em cada pessoa, em todos os membros, e o poder do Espírito Santo na obra de Deus, e o poder do Espírito Santo na pregação do Evangelho. Eu posso dizer, meus amigos e irmãos, que eu creio no poder da pregação. Algumas pessoas estão querendo inventar métodos novos de evangelismo, dramatizações e qualquer outra coisa, e excluir a pregação. Mas a nossa mensagem começou com a pregação e vai terminar com a pregação. Irmão White fala claramente que pode haver conversões sem o instrumento de uma pregação, mas a maneira que Deus escolheu para alcançar almas é a pregação da palavra de Deus. Eu creio, sem dúvida, irmãos, que estamos vivendo nos últimos tempos. Muitas almas estão esperando a mensagem de alegria que é nossa. Muitas pessoas estão aguardando a breve vinda de Cristo. Virá logo, porque o Espírito Santo está trabalhando. Você sabia que desde ontem para hoje, mais de 3.000 pessoas se batizaram na Igreja Adventista? Mesmo número do dia de Pentecostes. De hoje para amanhã, mais 3.000 pessoas. Este Evangelho está sendo pregado em todo o mundo pelo poder do Espírito Santo.
E a minha oração é que nas próximas noites nós possamos aprender mais da necessidade do Espírito Santo e como o Espírito Santo pode nos usar. Mas para terminar hoje, eu gostaria de meditar um pouco na breve vinda de Cristo. Ele bate a porta do nosso coração. Ele quer nos levar para o lar celestial e não temos maneira de explicar as belezas. Eu vou pedir a menina Beverly que canta sobre este assunto, sobre este lar onde não haverá mais noite. Ela vai cantar em inglês, No More Night, não ter mais noite, nem lágrimas. Vai ser maravilhosa. Beverly, canta para nós esta música de inspiração e vamos meditar e vamos pedir, enquanto ela está cantando, que o Espírito Santo nos inspire, que o Espírito Santo nos prepare para este dia tão magnífico.